Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. E lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: prefiro primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Amém? Glória a Deus. Perdoa aí que acabou que eu esqueci de dar o versículo para a irmã, por isso que ela saiu correndo. Amém? Queridos, em qual momento, você se sente pior para tomar uma decisão? Tem gente que tem dificuldade de pensar de manhã. Acorda cedo e tem gente que fala: olha, de manhã eu não sou gente. De manhã eu acordo, parece até um sonâmbulo, vai para o trabalho, passa do lado das pessoas, não fala com ninguém, porque ainda está naquele processo de acordar. Imagine tomar uma decisão importante. Tem gente que tem problema de noite. Ao contrário, tem pessoas que à noite ficam animadas, ficam felizes. Mas tem gente que à noite tem dificuldade de tomar uma decisão, de pensar. Ou talvez por ter trabalhado o dia inteiro, por ter se esforçado o dia inteiro, quando chega de noite, é um momento de cansaço, quer só relaxar. Vai para casa, pega um pacote de fandangos, senta e começa a assistir televisão, ver novela, aí vê tudo que vem pela frente. Entra no piloto automático. Não pode tomar uma decisão desse jeito. E aquele propósito que tinha feito no início do ano de emagrecer, cai por terra. Porque já se esqueceu do propósito por causa do cansaço, por causa, por ter assumido um compromisso sem mudar um hábito, ou sem tentar mudar um hábito. Às vezes, amados, o que nos impede de tomar uma decisão correta é a fome. Tem gente que quando está com fome se transforma. O pastor não chegou nesse peso aqui à toa, É porque o pastor valoriza a comida. Aleluia. Então, irmão, quer acabar comigo é me deixar com fome. Não tem como tomar uma decisão correta com fome, com sede, com uma necessidade básica, com frio. Você está morrendo de frio. Tem irmão que quando o ar-condicionado está ligado mais forte, ele não consegue nem prestar atenção na palavra. Fica todo encolhido aí. A irmã trouxe até casaco hoje. Aleluia, ainda bem que a irmã vai prestar atenção, porque está de casaco. Mas, irmãos, existem situações da nossa vida que nos impedem de tomar as decisões corretas, ou pelo menos as decisões racionais que precisaríamos tomar. Que nos impedem de analisar o cenário, de pensar corretamente e tomar uma decisão não de acordo com a emoção, mas de acordo com a razão. E eu tenho certeza que você que está aqui hoje deseja tomar uma decisão que seja correta, que esteja em acordo ou de acordo com a sua razão, o seu pensamento, e não de acordo com a sua emoção. Eu estou vendo alguns irmãos, passando, que lá fora a gente está sem água, Guandu acho que libera só 8 horas da noite, e até chegar aqui a gente não sabe que horas vai ser.
Então a gente está sem água, quero pedir a compreensão dos irmãos com relação a isso. Mas continuando, a Bíblia diz aqui nesse texto, né, no verso de número 23, que havia no ventre de Rebeca 2 nações. Essas nações eram representadas por Esaú e Jacó. E essas 2 nações que estavam sendo geradas no ventre, né, dessa mulher, já desde pequeno já havia uma espécie de rixa, porque um já nasce agarrado no calcanhar do outro. E o próprio Deus vai dizer que o mais velho serviria o mais jovem. Haveria, ou no futuro, haveria de ter uma quebra de paradigma, uma mudança, uma transformação. E aí tem uma palavra de Deus para a sua vida. Tem uma palavra de Deus para você. Porque, queridos, Deus te chamou, às vezes, para quebrar os paradigmas da sua família. Para quebrar aqueles padrões que haviam na sua família. Ou os maus padrões que talvez estivessem estabelecidos na sua casa. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para ser diferente. Na minha família, só tinha alcoólatra, pastor. Estou fadado. Deus te chamou. Acabou em você. Acabou na tua geração. Na minha família, todo mundo, né, ou pelo menos um, ia para o caminho da prostituição. Deus te chamou, acabou. Acabou em você. Parou em você. Porque Ele te chama para quebrar os padrões que foram estabelecidos. As alianças que talvez fossem feitas, realizadas por homens. Talvez, né, você pense, pastor, nasci pobre, sou pobre e vou morrer pobre. Mas Deus diz, você pode quebrar paradigmas, você pode mudar, isso não deve ser uma tradição para você. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser rico, mas estou dizendo que todos nós podemos fazer diferente, todos nós podemos quebrar os padrões, todos nós podemos ir além. E nós temos o direito de ter no nosso coração o desejo de realizar a vontade de Deus, ou de cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Nós temos esse direito, o direito de escolher um caminho, o direito de escolher uma direção que é de Deus para nós, o direito de tomar uma atitude e ir em direção a um caminho que Deus colocou diante de nós, porque na realidade a decisão vai ser nossa. A bênção está sobre você. Está diante de você, todos os dias, escolhas que precisam ser tomadas. Todos os dias você vai ter que decidir, escolher. E se você está aqui nessa noite, é porque você escolheu estar perto de Deus. Se você está aqui nessa noite, é porque você escolheu ouvir a voz do Senhor. Se você entrou aqui nessa noite, é porque em algum momento da sua vida, você abriu o coração para aceitar Jesus. Em algum momento da sua vida, você teve um encontro com Deus. Em algum momento, alguém pregou a palavra para você e você diz, eu aceito esse Jesus na minha vida. E você disse, eu quero andar com Jesus, eu quero caminhar com Jesus, e você tem vivido assim e buscado servir a Deus. Talvez existam momentos de vales, talvez existam momentos de tristeza, talvez existam momentos de dor na sua vida, mas ainda assim você permanece, ainda assim você continua. Porque você quer servir a Deus, você quer amar a Deus. E talvez, queridos, há uma palavra sobre você. Talvez há uma palavra sobre a sua vida, uma bênção de Deus sobre você. E qual é a nossa tendência, irmãos, quando há uma bênção de Deus sobre a nossa vida? Acelerar o processo, porque a gente quer chegar logo.
Quando há uma bênção, uma promessa de Deus sobre nós, nós queremos que essa bênção se concretize, nós queremos ver ela se cumprir na nossa vida, que seja então do meu jeito, mas Deus diz, não, meu filho, porque não é como você quer, não é como você deseja, não é como você planejou. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Que os planos de Deus são maiores que os nossos. E talvez, por maiores que sejam as suas intenções, as suas capacidades, os seus planos, talvez seja uma questão de tempo para que se cumpra na sua vida. Mas às vezes, nós no desespero, às vezes nós, quando agimos humanamente, queremos forçar esse cumprir de Deus na nossa vida. Esaú estava tranquilo, irmão. Esaú estava vivendo uma vida profana, uma vida distante de Deus. Ele não tinha noção da bênção que ele tinha. Ou, em outras palavras, não valorizou aquilo que havia sobre a vida dele. Porque o direito de primogenitura não é apenas o direito de receber uma herança. Às vezes nós pensamos, olha, ele tinha o direito de receber a herança do pai, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que receber uma herança. E perceba que na realidade quem ficou com a herança foi o Esaú, porque o Jacó foi embora de casa. Na realidade, esse direito de primogenitura era um estado, o direito de receber a autoridade que havia no pai. É o direito de ter esse contato direto com Deus, como Abraão tinha, como Isaac tinha. O direito de primogenitura é muito maior do que o direito de receber apenas dinheiro, de receber apenas recursos. É o direito de receber uma autoridade de Deus. É o direito de receber de Deus o poder ou a capacidade de estar na presença de Deus e de conduzir um povo à promessa que Deus havia dado. Porque existia uma promessa sobre o povo, existia uma promessa abrâmica, uma promessa de que Deus haveria de levantar uma grande nação. Em outras palavras, o que está dizendo o que eu estou trocando é o direito de fazer parte da descendência de Abraão e de Isaac. Porque essa descendência é que seria contado para o surgimento do Messias. Porque essa descendência é a que valeria, é a que seria contada para que crescesse e se tornasse como a areia do mar. Hoje não somos filhos de Edom, hoje somos filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Hoje fazemos parte dessa descendência. E foi isso que Esaú trocou. A Bíblia diz que Esaú era perito caçador. Esaú tinha a capacidade e a noção de caçar, de buscar e de satisfazer o paladar do seu pai. Esaú conseguia satisfazer os desejos do pai. Jacó conseguia satisfazer os desejos da mãe. Irmãos, nós precisamos entender que os nossos filhos vão tomar os seus próprios caminhos. Os nossos filhos vão ter caminhos próprios. E nós, apesar de termos desejos, apesar de tentarmos influenciar os nossos filhos para que eles caminhem numa direção ou outra, na realidade eles vão tomar as suas próprias decisões. Às vezes, nós não fomos bons jogadores de futebol, às vezes nós tentamos, tem irmão que passou na peneira, quase chegou lá, e ele diz, agora meu filho nasceu, esse vai ser bom. E coloca, viaja, vai para onde for, porque tem que ser jogador. Eu gosto de luta. Botei o Matias no judô. Mas não quer dizer que ele vai ser um lutador.
Aliás, né, se for, a mãe morre. Mas, queridos, cada um de nós projetamos algo para os nossos filhos. Tínhamos desejos no nosso coração e o tempo passou para nós. Queria ser médico, o tempo foi ficando velho e não dá mais para ser médico. Agora minha filha vai ser médica. Vai, filha, sutura aí. Vai, minha filha. Não tenha medo de sangue, não. E nós vamos projetando nos nossos filhos as nossas frustrações. Vamos colocando sobre os nossos filhos uma carga, um peso, em que eles têm que nos superar, eles têm que ser além. Eles têm, né, se eu sou diácono, meu filho tem que ser pastor, se eu sou pastor, meu filho tem que ser bispo. E achamos, né, que a bênção de Deus, né, que é individual, que parte de escolhas pessoais, parte também de decisões que tomamos, achamos que isso também é hereditário. E a palavra de Deus aqui, Antigo Testamento, irmãos. Aqui não é a graça comum ainda. E no Antigo Testamento, já tomando as suas próprias decisões, escolhendo o seu caminho, mesmo diante de algo que estava estabelecido, um padrão que havia já estabelecido. O próprio Deus dizendo, não, eu vou inverter esse padrão. Porque aquele que merecia, aquele que deveria estar, não valorizou a bênção de Deus. Muita pressão nós podemos colocar sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Esaú era bom com a caça. Esaú sabia se posicionar estrategicamente para pegar um animal. Passava lama no corpo, se protegia ou evitava que o seu cheiro se espalhasse, se colocava no lugar, talvez, né, contra o vento, para o vento não jogar o cheiro dele para o animal e o animal fugir, andava silenciosamente na mata, para que o animal não corresse, caçava, lidava muito bem com essa situação, mas quando chegava na tenda, não sabia lidar com pessoas. Enquanto Jacó, que estava na tenda, conseguia e entendia os meandros de lidar com os tubarões. E é por isso que às vezes nós pensamos, irmãos, e tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós realizamos hoje, todas as nossas ações, de certa forma, são ações políticas. Esse Esaú não sabia se movimentar no campo político, mas Jacó dominava. Um gostava de filme de ação, outro gostava só de drama. Um conhecia muito bem os sentimentos humanos, um sabia manipular as sensações, um sabia qual era o melhor momento de falar com o pai, qual era o melhor momento de falar com o irmão. Estava confabulado, fechado com a sua mãe. Entendia das relações humanas. E percebeu que o melhor momento para falar com seu irmão era quando ele estava cansado. O melhor momento para Satanás tentar roubar alguma coisa de você, meu irmão, é quando você está cansado. É quando você está exausto. A Bíblia diz que ele estava exausto, cansado, com fome, com sede, provavelmente. E é nessa hora que a proposta vem. A proposta aqui estava confirmando, na realidade, a vontade de Deus. Porque Esaú estava profano, estava distante do Senhor. A palavra perito, caçador aqui falada, é a mesma palavra utilizada para Nimrod, por exemplo, que a Bíblia chama de perito caçador, e foi o primeiro ditador que houve na terra. E, amados irmãos, nós precisamos então tomar cuidado.
Cuidado para não nos tornarmos escravos dos nossos sentimentos, escravos das nossas sensações. Cuidado para não sermos como animais que vivem por instinto, que vivem de acordo não com a sua capacidade de pensar, de decidir, de escolher, mas escolhem por causa de emoções, por causa de sentimentos baixos, apetites, vontades. Quando somos guiados pelos nossos apetites, quando tomamos decisões baseadas nas nossas vontades carnais, apetites carnais, nós nos afastamos de Deus. Nós não escolhemos corretamente. Nós não podemos tomar decisões de coisas espirituais com os olhos carnais. Não podemos tomar decisões espirituais se nós estivermos vivendo na carne. Se nós estivermos vivendo buscando simplesmente mais uma caça, nos esquecendo de quem está na tenda, nos esquecendo de quem ficou, nos esquecendo de quem permanece. Porque enquanto estamos caçando, enquanto estamos buscando satisfazer o nosso coração, o paladar da nossa família, enquanto estivermos buscando satisfazer simplesmente desejos carnais e humanos, existem aqueles que talvez estejam preparados para buscar a Deus e para viver uma nova história com Deus. Nós não podemos considerar aquilo que é bênção de Deus para nós, aquilo que Deus reservou para nós, aquilo que Deus preparou para nós como uma coisa comum, como uma coisa qualquer. Deus derramou sobre você a unção do Espírito Santo, meu irmão. Deus derramou sobre a sua vida bênçãos infinitas e maravilhosas. Deus já fez coisas grandes e tremendas na sua vida. Você já é escolhido por Deus. A Bíblia diz que você faz parte de um sacerdócio santo, de uma nação santa, sacerdócio real. Você é de propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia fala isso de você. Você é muito especial para Deus. E é por isso que Satanás vai tentar te cansar. É por isso que o mundo vai tentar te cansar. É por isso que às vezes você vai ficar confuso para tomar decisões. É por isso que nesse tempo que nós estamos vivendo, existem muitas escolhas que podemos fazer. E por causa disso nós ficamos confusos e desesperados. Porque a gente vai tomar uma decisão, a gente vai escolher uma coisa, aí você vai entrar no Google, vai pesquisar. Fala aí uma coisa, como abrir uma lata? Aí vão ter milhões de maneiras de você fazer a mesma coisa. Vai ter talvez uma criança de 10 anos te ensinando aquilo que você quer aprender. E às vezes você vai ficar confuso, não vai saber o que fazer. Agora imagine, irmão, com relação às coisas espirituais. Imagine com relação a uma teologia. Nós temos diversos tipos e ramos e um leque grandioso de teologias que nos são apresentadas todos os dias. Quando alguém diz para você, olha, eu só vou para a igreja quando eu estiver firme, eu só vou para a igreja, quando esse Deus talvez falar comigo, essa pessoa está apresentando para você uma teologia. Essa pessoa está apresentando para você, e dizendo para você que Deus não pode falar com ela porque ela está vivendo em pecado e que ela só vai poder ouvir Deus quando ela pedir perdão dos seus pecados. Então, isso não vai acontecer nunca, porque primeiro Deus é quem fala conosco. O primeiro passo que nós damos é em direção a Deus. Por isso precisamos estar atentos ao que está à nossa volta, atentos ao que está ao nosso redor, e exaustos, cansados espiritualmente, nós não vamos conseguir tomar decisões corretas. Esaú tinha as manhas do campo, mas Esaú não tinha as manhas da vida. Jacó, apesar de não estar no campo, ele sabia caçar, e sabia o momento certo de encontrar o seu irmão. Ele sabia negociar, ele sabia como
trabalhar as sensações e os sentimentos para atingir o objetivo. Agora, Jacó, quando pegou a primogenitura do seu irmão, ele precisava sair da tenda. Se o irmão dele vivia fora da tenda, ele agora precisava sair da tenda e aprender a viver. Precisava sair da tenda e aprender não só a se relacionar com pessoas, mas agora ele precisava buscar a Deus e ter um conhecimento ou um relacionamento verdadeiro com Deus. Não é à toa que quando ele estava cansado e vai se deitar, a Bíblia diz que ele faz um travesseiro de pedra, ele tem uma visão dos anjos de Deus subindo e descendo uma escada, ele se acorda e diz: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Deus estava com ele, Deus estava presente no deserto, porque ele agora, apesar de estar sozinho, apesar de não estar naquele lugar de conforto, o lugar que ele sabia manipular muito bem, Deus agora estava com ele. Talvez, irmãos, esse lugar de desconforto que você está hoje, esse lugar que Deus está conduzindo a tua carreira, esse lugar que Deus está te levando, esse lugar e essa disposição que Deus está fazendo na sua vida, isso tudo balançar, tudo mudar, aquilo que você tinha como sólido, Deus está balançando justamente para te mostrar que ainda há algo que Deus pode fazer por você. Ele está contigo, Ele está presente, Ele faz parte desse processo. Ele está presente nesse processo contigo. Talvez você diga, é um deserto, mas Deus está contigo. Porque é muito fácil a gente ficar no lugar que é confortável para a gente. É muito fácil ficarmos numa posição em que nós já sabemos quais são as respostas, em que nós conseguimos manipular muito bem, em que nós conseguimos realizar um bom trabalho. Mas às vezes Deus te leva para o lugar do desconforto. Às vezes Deus te leva para um lugar onde você não sabe o que fazer. Às vezes Deus te leva para um lugar em que o travesseiro é de pedra, mas o contato com Deus é direto. Às vezes Deus te leva para um lugar que não tem muito alimento, mas tem pão vivo que desceu do céu sobre a tua vida. Às vezes Deus te leva para a casa de Labão, irmão, que é mais esperto do que você. Mas é lá que Deus vai te ensinar. É lá que Deus vai mudar o teu nome. É lá que Deus vai te dar tudo aquilo que você possui, para você sair, se encontrar com Deus e Ele te chamar de Israel. Queridos, o problema desses homens, o problema de Jacó e Esaú, estava dentro de casa. E às vezes nós precisamos identificar qual é o problema dentro da nossa casa. Porque às vezes nós estamos no trabalho e falamos, esse lugar aqui é terrível. Eu enfrento lutas terríveis aqui. Existem situações em que nós estamos na igreja e falamos que a luta é grande dentro da igreja. Mas o Senhor está falando, nós precisamos olhar para dentro da nossa casa primeiro. Porque o problema já estava lá dentro. Às vezes nós precisamos sair, né, como Jacó fez, para a gente conseguir enxergar qual era o problema que verdadeiramente a gente estava enfrentando. Jacó, ele conseguiu ver, e agora ele já não mais dentro de casa, nós conseguimos perceber, irmãos, que o problema estava lá dentro. Estava no fato dele ficar só dentro da tenda, só vivendo os conflitos diários da tenda. Ele precisava então aprender a viver. Qual é o problema da nossa casa, irmão? Qual é o problema da tua casa? Qual é o problema da tua família? Que precisa ser resolvido por Deus. É irmão que não fala com irmão. É irmã que fala mal da irmã. Qual o problema da tua família, meu irmão? São brigas. É divórcio, separação. Qual o problema da tua casa? É arrogância de alguém que não dá o braço a torcer. Tem a briga, tem a discussão,
Mas enquanto ele não pedir perdão, eu não peço perdão. Sou duro de coração. E às vezes, irmãos, o problema está lá dentro. E a gente está dizendo que o problema está no filho. Enquanto o problema está em nós. Enquanto o problema está na gente. Está conosco. O problema estava dentro de casa. Aleluia. O problema às vezes, quer dizer, que nós trocamos o direito, a bênção, a graça de Deus, a glória de Deus que já está sobre nós, para vivermos as nossas vontades, para vivermos os nossos desejos, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que é o melhor para mim, aquilo que vai satisfazer a minha carne. Precisamos então aprender com o Senhor, aprender de Deus, aprender com o Deus vivo a valorizar as coisas espirituais. Jacó tinha isso de positivo. Apesar de tudo que foi feito, ou da maneira como foi realizada, Jacó valorizava aquilo que era espiritual. Valorizava, entendia qual era a verdadeira extensão da herança. A herança que Deus tem para você é muito maior do que dinheiro. A herança que Deus tem para a igreja é maior do que os templos que ela pode construir. A herança da igreja é maior do que os recursos que ela pode ter e aquilo que ela pode comprar. A herança da igreja, ela é incorruptível. A tua herança, o ladrão não pode roubar, a traça não pode roer. A tua herança é poderosa em Deus. Ele te chama, Ele te atrai, Ele te resgata, Ele te torna filho. E a Bíblia diz que Ele nos torna co-herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Em outras palavras, nós fazemos parte dessa herança e usufruímos dela junto com Cristo. Aleluia. Um irmão mais velho que não te oprime. Um irmão mais velho que não aponta os teus pecados. Um irmão mais velho que entende o valor espiritual, né, de se entregar na cruz em favor da tua vida. Um irmão mais velho que está junto com você. Um irmão mais velho que te ama incondicionalmente. Um irmão mais velho que não passa a mão na tua cabeça quando você erra, mas que entende que você pode ser resgatado, que você pode ser restaurado, que você pode ser colocado de pé. Um irmão mais velho que morreu e pagou um alto preço por você. E ele diz, vamos herdar juntos, vamos reinar juntos. Você faz parte do meu reino. Você faz parte dessa herança. E o Senhor, então, Ele nos capacita dessa maneira a sermos herdeiros juntos com Cristo. Nos capacita, por meio do Espírito Santo, a entender que há algo valioso dentro de cada um de nós. Que é algo valioso preparado por Deus para cada um de nós aqui. Será que você pode dizer para alguém perto de você, meu irmão? Diz aí, tem algo precioso de Deus para você, meu irmão. Uma herança valiosa de Deus para você. Essa herança preciosa de Deus. Essa herança valiosa de Deus para você. Já foi concedida. Essa bênção de Deus não pode ser roubada por ninguém. Essa bênção de Deus, que Deus já derramou sobre a sua vida, irmão nenhum pode roubar de você. Não tem Jacó que possa manobrar para tentar roubar a bênção de Deus ou aquilo que Deus já derramou sobre a sua vida. Porque o que é seu é seu. Ele não diz, olha, eu vou dar tudo para você. Eu vou conceder tudo para você. Não, tudo é de Cristo. O trono é dele, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele.
Ele diz, vocês são co-herdeiros comigo. Aquilo que eu usufruo, vocês usufruem também. Aquilo que é maravilhoso, né? Quando nós lemos lá em Apocalipse, as ruas de ouro, o mar de cristal, tudo isso faz parte do reino que eu tenho para vocês. É por isso, irmãos, que a nossa esperança é a vinda do Senhor. É por isso que a nossa esperança é estar com Cristo, é estar em Deus. Talvez, né, o mundo tente nos influenciar a vivermos o aqui e o agora, a tomarmos as decisões baseadas somente nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, em escolhas pessoais, em coisas materiais desse mundo que se desgastam, que acabam. Mas nós precisamos aprender de Deus a tomar e a decidir e tomar decisões espirituais que vão impactar gerações. Tomar decisões, talvez, de abrir a nossa boca e falar para os membros da nossa geração, para as pessoas que estão à nossa volta, que existe um Deus que salva, que existe um Deus que cura, existe um Deus que restaura. Existe uma bênção de Deus preparada para a nossa nação, existe uma bênção de Deus preparada para esse tempo. Precisamos então assumir esse papel, o papel de cooperadores, o papel daqueles que têm contato direto com Deus, daqueles que não ficam somente dentro da tenda, nas intrigas da tenda. Porque quando estamos tão envolvidos com essas intrigas, irmãos, nós achamos que podemos talvez conseguir uma bênção que era do irmão para nós. Mas se nós entendermos que o que é do irmão e o que é meu e que Deus tem preparado coisas boas para cada um de nós, nós vamos nos alegrar com a vitória do outro. Nós vamos nos alegrar quando o meu irmão conseguir alguma coisa, nós vamos nos alegrar quando ele for abençoado. Estamos aqui então, amados, porque cremos nesse Deus. Cremos nele, não tínhamos nada, irmãos. Não tínhamos nada nem ninguém. Mas ele nos chamou. Ele nos deu honra, ele te abençoou, ele te deu um novo nome, ele te fez um novo homem e uma nova mulher. E você está aqui para a glória e honra do nome do Senhor. Será que você pode dar uma salva de palmas a ele?